Soberano Deus, eterno Pai, graça te damos por esse momento único, singular, onde seremos expostos à sua palavra. Amém. A tua palavra diz, a Bíblia diz que a sua palavra não é lançada em vão, ela não vem em vão, mas para tudo que ela é lançada, ela causa efeito. Aleluia. E que a sua palavra possa causar efeito no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, em o nome de Jesus. Usa tremendamente o pastor Roberlan como um vaso, Senhor. Pai querido, um vaso simples, mas que transbordará a sua glória, porque a glória não é para o pastor Roberlan, mas é para o Senhor. Em nome de Jesus, que ele seja um canal limpo e desobstruído, para que a tua voz, não a voz do homem, mas para que a voz do teu Espírito Santo assopre nos quatro cantos dessa igreja e fale tremendamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, gente boa. Boa noite. Eu confesso para os irmãos que eu fico com o coração bastante apertado quando o culto está fluindo, porque você fica com uma certa responsabilidade que quando o culto não está aquela coisa, é melhor. Por exemplo, o culto de repente está mais ou menos, aí você prega, se a coisa fica boa, glória a Deus. Se não ficar, está no nível, né? Agora, o culto estava tão gostoso, né? Assim, aquela vontade de ficar mais tempo aqui, estava um clima tão legal, que aí eu já vim para cá pensando, meu Deus, me ajuda a não atrapalhar as coisas, né? E o pastor John me deu a liberdade de divulgar os meus livros. Alguns irmãos aqui já têm, mas eu continuo precisando comprar o leitinho e pagar a conta da internet, então vem a divulgação, né? Entre os sonhos de Deus e as realidades humanas, baseado na vida de José, as dificuldades, as lutas pelas quais ele passou e que serviram para o crescimento dele e edificação de outras pessoas. Pastor para quê? Que é uma provocação honesta acerca daquilo que o pastor deve ser e fazer. O pastor recebe de Deus a vocação e da igreja a remuneração. E nessa corda bamba, às vezes ele fica na crise a quem ele atende. E às vezes a igreja, por ignorância, pede dele uma coisa que Deus não quer. E às vezes também Deus está cobrando dele uma coisa que ele está deixando de oferecer. Então, é um livro que faz a gente pensar. É um livro de teologia pastoral, mas se eu colocasse teologia pastoral não ia ter graça. Então, pastor para quê? É mais interessante. Para obreiros na igreja, eu entendo que é muito válido, e principalmente para aqueles que aspiram o episcopado, porque às vezes a pessoa vê o pastor lá na frente, ganhando meia, lenço, pente, esses negócios assim, aí a pessoa fala assim, ser pastor é maravilhoso, só que às vezes a pessoa ela não tem noção das outras coisas que acontecem. Até porque, eu não sei quantos aqui gostam de enterro, mas o pastor não se pergunta se ele quer ir ou não. Então, são coisas para a gente parar para pensar. Então, esse livro é uma provocação. Cada livro custa R$30. Um é 30, dois por 50, e quem adquirir os dois livros ainda ganha a revista de brinde. Tá legal? E você pode pagar depois também. E nesse caso, como é que você acerta? Você manda um WhatsApp para mim, eu te mando o número da conta e você paga. E aí, pastor, se eu quiser comprar e não pagar, é só você olhar o WhatsApp, não mandar nunca para mim e nunca pedir o número da conta. Pronto, você vai ler o livro e não vai pagar nada, tá certo? Então, pastor, por gentileza, vou deixar aqui com ele. Tem muito mais lá na bolsa, entendeu? Mas para não incomodar os irmãos, tá lá dentro, aí depois é só falar que a gente resolve isso. Bem, meus irmãos, é muito comum que alguns pregadores, depois de quem o apresentou, orar, ore de novo. Mas eu entendo que eu ainda estou na oração dele, então vou entrar logo aqui no texto, até porque a igreja está me dando bastante tempo, e imagina, eu ultrapassar o tempo com tanto tempo é até maldade. Mas a proposta dessa noite, conforme eu divulguei nas redes sociais e o pastor divulgou também nos grupos da igreja, é baseado na importância da espera. Porque eu não sei se dá para perceber que boa parte de nós, principalmente numa época de tanto imediatismo como hoje, a gente quer tudo para ontem.
A gente quer que as coisas funcionem no apertar de botão. E a vida não é assim. Imagine se de repente o médico falasse para a moça assim: olha, você está grávida. E ela falasse assim: ah, legal, acho que terça-feira que vem é um bom dia para o neném nascer. Não é desse jeito. Imagina se de repente você fosse plantar uma verdura ou um legume, e você plantou e coloca um banquinho ali do lado e fala: vou esperar brotar aqui. Não é assim. Então a vida não é dessa forma. Embora vivamos numa época de internet banda larga, vivamos numa época digital, você aperta um botão, as coisas acontecem, mas a nossa vida, ela ainda é do modo natural. A gente demora para a gestação, a criança demora para a dentição, para andar, a gente demora para aprender as coisas, para passar de ano, a gente demora para ter a graduação na faculdade. Então eu não sei se dá para perceber que as coisas não são instantâneas. E é justamente por isso que é muito comum as pessoas desistirem. E eu vim falar justamente sobre isso. Meu irmão, não desista. Continue esperando em Deus. Eu não faço a mínima ideia de qual é a realidade. Eu só gostaria de pedir a você: não desista. Continue esperando em Deus. E enquanto nós estamos aqui, talvez haja um irmão ou uma irmã nosso que de repente estava sem força de vir para o culto. Ou de repente, entre nós aqui, alguém que sabe que precisava separar um tempo com Deus, mas não reúne forças para orar. Ou de repente, alguém que tem que sair amanhã para procurar emprego, mas já levou tanto não, que já não está muito afim de levantar amanhã, porque já imagina que vai levar um monte de não de novo. Então eu não sei se dá para perceber que é muito comum que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente desanime. Mas com desânimo ou sem desânimo, não desista. Continue esperando em Deus. Esse é o pedido que eu vou te fazer nessa noite até o final. Queria só uma ajuda. Meu irmão, tá aparecendo ali ou o sinal caiu? Ah, é? Então a internet do Anderson é boa. Ele botou para rotear para mim. Ele, não sei e tal, o negócio é bom ali. Não, é ruim, né? Vai que todo mundo começa a pedir para ele rotear, né? Não é boa não. Então, voltando para cá. Nós vivemos um tempo em que sofrer nos causam dois problemas. Primeiro, o sofrimento em si e a crítica dos outros. Eu lembro de um corinho quando era criança que dizia: não pode ser triste o coração que ama Cristo. Quando a Bíblia é cheia de história de gente que estava triste. E aí, quantas vezes a gente finge que está bem só para não ficar mal? Entende? Então, por exemplo, quando o irmão estava aqui feliz, né, de sentir a presença de Deus, e me fez lembrar de algumas situações em que às vezes as pessoas perguntam: quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? E aí às vezes a pessoa não está e levanta a mão só para não ficar mal, porque está arriscado ela não levantar a mão e o pessoal olhar para ela. Deu para entender? Ou seja, a parte complicada do sofrimento é que você não apenas sofre, mas você, além de sofrer, você ainda lida com a crítica das pessoas que vão dizer que você está sofrendo por alguma coisa errada que você fez. Até porque quem de nós não tem um amigo de Jó? Não é mesmo? Quem é o amigo de Jó? É amigo enquanto está calado, mas quando abre a boca deu para entender? Todo mundo aqui tem um amigo de Jó na vida, todo mundo. E aí qual o problema? O problema é que você, além de sofrer, você ainda tem que lidar com a crítica das pessoas porque você está sofrendo. E aí, quando, pensa bem, falta o dinheiro, aí você, além de ficar sem dinheiro, você é criticado, alguém vai falar alguma coisa. Eu lembro que quando eu fiquei desempregado no meu primeiro ano de casado, eu dava o dízimo do meu seguro-desemprego, e eu escutava a gente dizendo que eu estava passando dificuldade porque eu não era dizimista. Miserável, né? Então eu não sei se dá para você perceber que, observa bem, se eu não tivesse dando o dízimo do seguro-desemprego, é bom lembrar que o seguro-desemprego é um benefício de coisa que lá atrás eu já paguei.
Mas eu dava pelo meu ato de fé e não por uma questão matemática. E quem me criticava não sabia disso. E às vezes a pessoa, ela sobe ao púlpito e descarrega a metralhadora quando ela não faz ideia daquilo que a gente está passando. E aí você olha para uma situação dessa e verifica que você está com problema, você está sofrendo, você está passando por uma tristeza, e além de passar pela tristeza, você passa pressão pelo fato de ter ficado triste. Mas você é crente, você não pode ficar triste. Então tá legal, se você chegar lá no céu, briga com Jesus que falou: minha alma está angustiada até a morte. Mas Jesus, tu é Deus, cara, tu não pode ficar com a alma angustiada. Entende? Então eu não sei se dá para perceber que Deus foi plenamente humano e nós queremos ser divinos. Eu já vi gente que se sentia culpada porque estava chorando na morte da mãe, na morte do filho, coisa do tipo, porque é tanta cobrança. Aí observa bem, nem sofrer em paz a gente pode mais nesse mundo, entendeu? Ainda mais porque a gente vive na cultura da felicidade. Já viu? Quantas pessoas, além de mim, que você conhece, que postou fatura para pagar no Facebook? Eu postei, e sorrindo. Tá dando para entender? E ainda teve uma diaconisa da minha igreja que falou assim: pastor, eu estou assim também, kkk, entendeu? Mas agora, não é comum você ver isso. Por que eu fiz isso, pastor Biano? Porque eu tenho problema, pode me julgar. E aí nesse caso, em relação a isso, a gente vive querendo mostrar que está tudo bem. O camarada está naquela picape maneira, aí você cheio de inveja do cara, mas você não sabe que ele chegou na praia e falou assim: moço, posso tirar uma foto encostando nessa picape? Entende? Eu não estou dizendo que ele está errado, eu só estou dizendo que a gente vive numa cultura em que todo mundo tem que parecer feliz o tempo todo. E numa cultura dessa, como é que você lida com a vida real? Vida real a gente sofre. Ou você acha que além da propaganda de cerveja, toda mulher que enche a cara de cerveja tem aquela barriga sarada da propaganda? Acorda, gente, tá dando para entender? Não é assim não. Para ter aquela barriga seca, quanta coisa não vai ter que deixar de se fazer. E mesmo assim, algumas vezes vai ter que ter até uma cirurgia, porque ainda tem uma coisa chamada biotipo. Gente. Então, eu espero que, pelo amor de Deus, ainda mais nessa época de internet, tem que ter todo o cuidado do mundo. Não aqui caçoando da pessoa. Mas a Tati quebra-barraco, ela precisou tirar algumas costelas para ficar com a cintura um pouco mais fina. Qual é a dificuldade? Se os seus ossos são largos, não tem como você ter uma estrutura longilínea da Olivia Palito. Mas a gente vive uma cobrança tão grande que a gente quer ser o que a gente não é. A gente quer estar no estado em que a gente ainda não está, quando a gente deveria viver a vida como a vida é. Jesus passou por sofrimento, Jesus ficou indignado. E eu costumo falar, pastor John, que olha, quando qualquer líder reclama da sua equipe, eu falo assim: não, você não lê a Bíblia. A equipe de Jesus, olha a turma que assessorava Jesus. Um negou, o outro traiu, o outro, por exemplo, não acreditou que ele ressuscitou. Os outros dois só queriam cantar no domingo à noite. De manhã não dava não, porque eles eram muito importantes. Tá dando para entender? E aí nesse caso, Tiago e João, para quem não sabe, né? Um queria ficar à direita, outro à esquerda. Horário nobre. E aí nesse caso, observa bem, essas eram as pessoas com as quais Jesus estava cercado. Teve uma hora que Jesus fala assim: ai, há quanto tempo vos sofrerei. Está dando para entender? Jesus ficou assim. E o pessoal quer que a gente fique com aquela cara, de tô ali, lá. Não dá, gente. Somos seres humanos, não somos máquinas. E até as máquinas passam por algumas dificuldades. Até as máquinas precisam de manutenção, até as máquinas se desgastam, oxidam. Imagine nós. E aí, raciocina comigo, quantas vezes as pessoas nos veem com problemas e ainda vêm tirar satisfação. Satisfação. A gente tem que explicar para as pessoas por que está passando pela luta. Não, mas eu estou desempregado, não é porque eu faltava. Eu não estou desempregado porque eu era relaxado. Eu estou desempregado por causa de alguma outra coisa. Quantas irmãs deixam de ser promovidas porque não sentou no colo do chefe? A vida como ela é, meu irmão, é desse jeito.
Muitas portas se fecham porque a gente não entra no sistema. Então eu não sei se dá para perceber que nem sempre quando as coisas dão errado na vida da gente, é porque a gente fez alguma coisa errada. Vivemos num mundo caído. Nossa estrutura é contaminada pelo pecado. Nossas famílias não são perfeitas. A educação que recebemos não foi perfeita. Alguns de nós foram educados de modo que o homem não chora. Outros entendem que pedir desculpa é fraqueza. A gente foi crescendo, aprendendo um monte de coisa. E aí quando a gente aceita Jesus, o Evangelho começa a desconstruir um monte de coisa que a gente trouxe. E não é fácil. Não é fácil. Então observa bem. A questão mesmo da própria sensualização, digamos assim, porque agora existe o verbo sensualizar, né? Antigamente era só as mulheres, agora os homens também estão todos sensuais. Entende? Dá uma festa esse negócio. E aí eu pergunto, de onde vem essa ideia? Lá de fora. Aquela ideia de que você não é uma pessoa, você é uma coisa. E tem que ser uma coisa atraente. E não basta ser atraente para o marido ou para a esposa. Tem que ser um atraente para geral. Quando eu era criança, menino, o que você quer ser? Professora. E você? Médica. E você? Eu quero ser atleta. Hoje em dia, o que você quer ser? A gostosa da rua. Deu para entender? Então, assim, numa sociedade como essa que a gente está vivendo, nós precisamos sempre provar que a gente não está envolvido em algum tipo de pecado. A gente precisa dizer para as pessoas que não está amaldiçoado, que não está com encosto. A gente precisa falar um monte de coisa. E aí, eu pelo menos falo por mim, o pastor John sabe disso. Quem me acompanha na internet também sabe disso. Quem já se inscreveu no meu... Quantos inscritos no canal Robelange Leão Palavra Simples tem aqui? Opa, tem 4 pessoas, isso aí. Fazer igual um apelo, mais alguém, um menino, uma menina, E aí, nesse caso, quem já assistiu a alguns vídeos meus sabe, eu não escondo. Estou lutando contra a depressão há 3 anos. O meu psiquiatra me deu alta do antidepressivo em outubro. Graças a Deus estou limpo de antidepressivo até hoje. Tenho uma consulta mês que vem. Espero que ele suspenda o ansiolítico também. Entende? E na minha última consulta com a psicóloga, ela perguntou para mim: você ainda se vê como depressivo? Eu voltei para casa animado. Eu falei assim: se ela está me perguntando isso é porque ela está percebendo alguma mudança. E aí, qual o problema disso? O problema é que eu não usei máscara. Falei para a minha igreja: mas pastor, o que vão pensar? Não, eu até entendo o povo. Você ser pastoreado por um cara que está depressivo? Não. Aí eu falo: não pode ser pastoreado por um careca? Por que não pode ser pastoreado por um depressivo? Não pode ser pastoreado por um vesgo? Por que não pode ser pastoreado por um depressivo? Não pode ser pastoreado por um diabético? Por que não pode ser pastoreado por um depressivo? Eu tenho problemas neuroquímicos, e a outra pessoa tem ortopédicos, né? A outra pessoa tem oftálmicos, e assim por diante. Ou seja, tem alguém que tem uma estrutura física perfeita, mas problema do pescoço para cima a gente vai ao médico. O problema do pescoço para baixo é para a gente tratar com o médico. Do pescoço para cima é demônio, não é mesmo? E aí, só Deus sabe as coisas que eu escutei. Porque o psicólogo do crente é Jesus. Então tá bom, miserável. Quando quebrar os ossos no futebol, em vez de você ir para o ortopedista, fica só fazendo oração. Mas aí não faz, né, infeliz? Agora, falar do problema dos outros é mole. Tá dando para entender como é que é o negócio? Então aí você, além de passar por um problema, ou você acha que eu fui diagnosticado por depressão, porque eu falei pro médico assim: diz para mim que eu estou depressivo. Ou então assim, acordei e estava entediado, acho que eu vou pegar uma depressão hoje, só para relaxar. Faça-me o favor, entendeu? E aí nesse caso, quantas vezes você passa por algum problema e as pessoas condenam você sem saber a tua estrada, sem saber a tua trajetória. E aí você vai, escuta um ou outro falando ali: não, porque depressão é falta de oração, depressão é porque a pessoa não se consagrou, depressão é porque a pessoa não sei o que lá, e assim por diante. No meu caso, estou falando de depressão, mas tem irmãos que podem estar lutando contra a síndrome do pânico.
E aí, psiquiatra é coisa de doido. Ué, por que eu posso ir no ortopedista e não posso ir no psiquiatra, gente? Por que não? Se eu posso tomar um comprimido para hipertensão, por que eu não posso tomar um comprimido para os meus neurônios? Se eu posso tomar a pílula mágica, né? Sabe como é que é? Depois, na certa idade, quando olho no espelho, né? Então, o que acontece? Se eu posso fazer isso, por que eu não posso tomar um antidepressivo? Mas deu para perceber que assim, aí eu não consigo entender que evangelho que essa gente segue, porque são palavras tão sem misericórdia. Ou seja, quando você está precisando de alguém para te dar a mão e para te levantar, a pessoa ainda pisa assim. Já viu aqueles filmes do vilão? O vilão com aquele bigodinho fino, fazendo assim, aí tu tá com a mão assim, querendo subir, ele vai e faz assim. Tem gente que faz isso. Mas graças a Deus, irmão, a Bíblia, ela não fala de super-heróis. Elias era um profeta de Deus, mas não era super-herói. Davi era um homem de Deus, mas não era super-herói. Até Sansão, o problema dele era rabo de saia. Tirando o rabo de saia, até que ele era uma boa. Tá entendendo? Não era um super-herói. A Bíblia não esconde a história deles. E antes da gente julgar Abraão porque mentiu, né? Até porque assim, o pessoal de olho na mulher dele podia matar ele, porque hoje em dia o homem não é violento, né? Hoje o homem é educado, faz faculdade. Mas antigamente o homem era bárbaro, o homem era bruto. Hoje não, o homem já é mais, né, sensível, inteligente, né? Hoje o homem é diferente, né? Evoluiu, né? A evolução das peças. E aí, mas naquele tempo, o homem era bruto, não era igual hoje, não é mesmo? E aí, nesse caso, o cara com medo de morrer, mentiu. Aí tem gente que vai criticar os personagens da Bíblia. Imagina, filhão, se tua vida fosse gravada todo dia, toda hora, toda noite, todo mês, todo ano. Já pensou? Não vou muito longe. A mamãe que é mais legal do que todo mundo. Se sua mãe visse tudo o que você fez desde a infância até hoje, será que ela ia admirar você? O que ela não viu, olha como é que ela já fala contigo. Falei a mãe, hein? O pai já diminui um pouco mais a situação. Será que a mulher, se soubesse tudo que você pensa, será que ela continuaria contigo? Deu para entender? Será que seu filho te respeitaria se visse você lá na Conchinchina, quando você está a 100 quilômetros de casa? Será que ele respeitaria você? Então, nada melhor do que a gente evitar criticar essas pessoas que eram seres humanos, cujas histórias foram contadas para nós nos sentirmos melhores do que eles? Não, mas para nós colocarmos a nossa barba de molho. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo e com você. Pastor Roberto, mas eu nunca vou ter a oportunidade de subir no terraço e ver uma moça tomando banho pelada no quintal, né? Eu acho que não, né? Tomara, queira Deus. Mas hoje em dia tem Instagram, né? E tem umas irmãs, né, que gostam de botar umas fotos assim, né? Aí o brabo que o meu celular não tem senha, né? Eu já faço de propósito, que aí o diabo para me tentar tem menos força, né? Eu boto sem senha. E aí nisso, outro dia minha esposa entra no Facebook e vê que é isso? Ué, é a irmã da igreja. O que eu com ela? Problema dela, não posso fazer nada, entendeu? Tá aqui, mas eu não fiz nada. E aí o que acontece? Às vezes você de repente pode clicar no negócio, aí você vai clicar no outro, vai clicar no outro, vai clicar no outro, daqui a pouco está todo enrolado. Só que na sua vez você vai ter uma explicação. No caso de Davi, você disse que ele pisou na bola. Deu para entender? Irmão, eu já menti para a Gisele, dizendo que o feijão estava gostoso quando o feijão estava salgado no nosso primeiro ano de casado. Eu não posso criticar Abraão. Ele mentiu para não morrer. E antes que um analfabeto funcional diga que eu estou dizendo que é para o crente mentir, eu só disse que eu entendo, não disse que concordo. Então, diante de uma situação dessa, a Bíblia não fala de super-heróis. Ela fala de homens e mulheres de carne e osso, de gente que erra e de gente que se arrepende, de gente que ri, de gente que chora, de gente que sabe que Deus está presente, mas não sente a presença de Deus, mas continua crendo apesar de não sentir. E aí é importante que eu e você pensemos que a Bíblia fala de história de gente como a gente, de gente de Deus. Até porque se a gente ficar fingindo que está tudo bem, a gente não vai ser tratado, irmão. O crente que mais vai dar sofrimento para um pastor é aquele crente que nunca tem problema nenhum.
Porque com certeza ele tem. Mas ele não vai dar mole, né? Aí chega uma hora que a casa cai. Porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Eu não sei o que você está fazendo de errado, mas se está, para logo, porque uma hora a fatura vai chegar. E aí nesse caso, é importante a gente reparar que as lutas vêm, os sofrimentos estão aí, mas haja o que houver. Assim como esses grandes homens e mulheres no passado, fique firme, meu irmão, e continue esperando em Deus. Continue esperando em Deus. Eu não sei o que você está esperando, mas continue esperando em Deus. E aí, se você puder deixar sua Bíblia aberta em Salmo 42, eu peço por favor que você esteja atento ao versículo 1 e ao versículo 2. Bem, o texto diz: como a corça anseia ou suspira por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eu não sei você, mas já viu que quando você está com sede, só de você escutar o barulho da jarra d'água entornando água no copo, já viu o prazer que dá só de você escutar? Então a gente percebe que o salmista, ele está numa sede do tipo: eu experimentei um encontro, e esse encontro agora é só uma lembrança, e eu estou distante daquele momento tão prazeroso que eu tinha, e eu quero voltar a ter aquela experiência. Então, como aquele animal suspirando, desesperado, cheio de sede, a minha garganta está gritando pela presença de Deus. Ou seja, Deus estava com o salmista, mas não parecia que estava. Já viu o céu nublado? Parece que o sol não está ali, mas está. Você não está vendo, você não está sentindo, mas Ele está. Existem noites escuras nas nossas almas, que parece que tudo está perdido. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Parece que Deus não vai nos socorrer. Parece que Deus só abençoa os outros irmãos da igreja e não a mim. Mas lembra do verbo que eu usei? Parece. Deus está cuidando de você, meu irmão. Mesmo que seja no turno da noite, quando você não está vendo. E aí, muitas vezes nós confundimos prazer com satisfação. Deus é a verdadeira satisfação da nossa vida. Deus é a satisfação real da nossa necessidade. E muitas vezes nós confundimos o prazer com a satisfação. Ficar satisfeito é diferente de sentir prazer. E eu gosto muito de usar o exemplo de uma mulher em trabalho de parto. Uma mulher que está em trabalho de parto, aguardando a tal da dilatação. E o desgraçado do médico fica: espera mais um pouco, ainda falta um pouco mais. E você lá, eu quero mais, né? E o moleque não sai, e o médico: espera mais um pouco, você não está pronta, mãe. Entendeu? Aí eu digo: aquilo é prazeroso, gente? Sim ou não? Não, aí tá vendo? Uma pessoa com coragem, as outras deviam estar na anestesia. Então o que acontece? Observa bem, não é prazeroso. Mas quando vem aquele bebê no colo, a família se reúne, vem foto, e aí você fala: não beija não, vou beijar sim, porque eu beijei meu neto e nunca deu nada, né? Aquela hora é tão gostosa, mas percebe, não foi prazeroso. Agora olha para o cracudo. O cracudo não está sentindo dor, ele está sentindo prazer, ele está viajando. Ele foi para não sei quantas galáxias, ele viu o duende, gnomo, o Rei Leão, está entendendo? Ele viu o Bolsonaro junto com o Adélio dançando forró. Tá uma coisa de louco. Só que quando ele volta de lá, é um fracassado, é um derrotado, é um cara que não tem futuro, escravo de uma pedra. E as pessoas falam: não anda com ele, não anda com ele, não anda com ele, não namora aquele cara. Percebe? Tem prazer, mas não tem satisfação. O outro não, é servente de pedreiro, fica todo dia requebrando, né?
para lá e para cá com um balde de concreto, pega aquele trem lotado, cheira sovaco de crioulo de 2 metros na ida e na volta, mas está ali juntando o seu dinheirinho, já está vendo o fogãozinho para o próximo casamento, primeiro casamento, Jesus. Aí nesse caso, está lá cuidando da vida dele, tudo direitinho, pá. Observa bem, o cara não tá uma coisa prazerosa, mas tem satisfação. Então, quando a gente vê aqui o salmista, ele está passando por uma dificuldade, mas o desejo dele é o seguinte: eu quero mais de Deus, eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus está na minha vida e eu quero experimentar mais dele, porque com Deus eu posso experimentar graça mesmo na desgraça. Deus não depende que tudo esteja bem para que a minha vida seja abençoada. Deus vai ser sempre Deus na minha vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, haja o que houver, o que eu realmente preciso é de Deus na minha vida. E aí, versículo 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quantas vezes eu e você estamos com aquela lágrima teimosa descendo do rosto, e é aquela lágrima que alimenta a gente. Elas tiram o nosso apetite, elas ficam provocando a nossa cabeça, elas ficam questionando se Deus realmente está do nosso lado. E aí eu não sei se nessa hora você opta pelo desespero ou pela esperança. Porque no desespero é o seguinte: não adianta ir para o culto, não adianta ler a Bíblia, não adianta ser dizimista, não adianta ser pastor, não adianta ser diácono, não adianta ser crente. Do que adiantou eu deixar de sair no bloco do China? Desculpa, é porque era o bloco que minha mãe ia quando eu era criança, eu só lembro dele. Se tiver outro, fala aí. Não fala não, para se entregar. E aí nesse caso, tá entendendo? Do que adianta? Eu parei de beber cachaça e tô doente aqui. Meu tio fuma pra caramba e não tem esse câncer que eu tenho. Tá dando para entender? Quantas vezes? Senhor, eu peguei minha vida e coloquei no teu altar. Senhor, eu casei virgem. Como é que eu estou morando com um cara desse que me espanca? Tanta mulher que não presta nesse mundo. Eu quis ser uma boa esposa, estou passando por isso. É isso que as tribulações fazem na vida da gente. E aí começa a ficar um turbilhão na nossa cabeça. E o salmista fala, porque ele não era diferente de mim nem de você: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Aí nessa hora vem o miserável falar: você não é crente? Estranho, né, fulano? Porque lembra, quando você não era crente, você não tinha esse problema não, né? Menino, tá dando para entender? Mas sabe o que é? Vocês que são crentes, vocês são muito bitolados, vocês são muito limitados. Desse negócio de igreja, você tem que abrir a mente, menino. Você está passando por isso? Porque tu fica no negócio de igreja, entende? Aí, quantas vezes não acontece isso com a gente? Além de você estar sofrendo, ainda vem uma pessoa questionando: onde está o seu Deus? E aí a tua vontade é assim: meu Deus, rasga o céu assim. Aí vem, né, é muito filme de Vingadores, né? O cara pensa que Deus é Thor. Aparece assim do céu e soca a cabeça desse miserável. Claro que a gente não fala isso com lábio. A gente faz assim: faz justiça, Senhor. Entendeu? É o jeito crente de desejar o mal. Faz justiça, Senhor. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que esperar em Deus não é uma coisa fácil. Esperar em Deus nos momentos bons é muito legal, mas o meu pedido para você é: espere em Deus nos dias de dores, nos dias de dores terríveis. Espere em Deus nos dias de agudas afrontas, porque esperar em Deus com dinheiro no bolso é mole. A questão é esperar em Deus quando você ficar recebendo um monte de ligação 011. É um tal de receber uma ligação de São Paulo, né? Eu quero falar com o senhor Roberlan Julião. Falei: ai,
Algumas vezes já tendo assim, não, mas eu já paguei, sim, mas pagou aquela que já estava atrasada, essa aqui agora já está atrasada também, entende? E aí, nessa brincadeira, esperar em Deus. Esperar em Deus. Com aquela namorada novinha, adolescente, é tranquilo. Legal é quando ela tiver com varize, boy. Esperar em Deus. Esperar em Deus com um homem com franja é tranquilo. E quando a franja for embora? Esperar em Deus quando a casa está show de bola, beleza. Agora, esperar em Deus quando de repente chegou um vizinho novo que fura não sei onde, que vaza água para não sei onde, passa água com esgoto não sei onde, entende? O teu outro vizinho quase não fazia barulho, o outro chegou com 2 cachorros, e como não bastasse o latido, tem o cheiro do cocô. E aqueles cachorros grandes, né, quando faz, meu Deus do céu, é uma bomba atômica. Espere em Deus nessas horas. Espere em Deus quando tiver alcatra, picanha e maminha contra filé. Tranquilo. Agora espere em Deus também quando você estiver juntando as moedinhas, correndo desesperado porque está passando o carro dos 30 ovos que a galinha chorou para colocar. E dê graças a Deus, porque às vezes nem para o ovo algumas pessoas têm. Então, ou seja, espere em Deus nesses dias também. Onde está seu Deus? Esquenta não, filhão. Você vai ver. Espera. Eu estou esperando. Espera. Minha hora vai chegar. Como diz aquela música, a Marca da Promessa, o meu Deus nunca falhará. O choro pode durar uma noite, mas uma hora a alegria vai chegar. Aleluia. E como diz o louvor, eu sei que chegará a minha vez. José, com 17 anos, vendido pelos próprios irmãos, passa 30 anos comendo pão que o diabo amassou. Passa 13 anos, comendo pão que o diabo amassou. Sua juventude praticamente foi roubada. Mas também, para cada dia de vergonha, teve dupla honra. Aleluia. Com 30 anos, ele era o cara da situação. Deu para entender? Talvez isso que você esteja passando, você não entenda, porque você não tem o filme todo, você só tem um capítulo. Você não tem o livro todo, você só tem essa página. E aí, desculpa, pastor João, não vou nem olhar para ele. Renato Russo mesmo diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. E aí não diz amém não, senão você se queime, eu me queimo também. Mas está dando para entender? Mas na madrugada, parece que o sol não vai voltar. Se você nunca tivesse passado por 24 horas, parece que esse céu escuro vai ficar claro? Não parece. Você não vê mudança nenhuma, está escuro. Mas a sua experiência de vida te diz que o sol vai voltar amanhã. Entende como é que é o negócio? E se você tem caminhado com Deus, você sabe que tem a primavera com Deus, tem o verão com Deus, tem o outono com Deus, tem o inverno com Deus, mas vai voltar a primavera com Deus. Deus tem um novo ciclo para você. Continue esperando nele. E aí, versículo seguinte, versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pode repetir comigo, angustiado. A gente está falando de um homem de Deus que escreveu um texto inspirado por Deus, que está na palavra de Deus, dizendo que está angustiado. E às vezes eu e você não queremos assumir uma angústia, porque vai parecer que a gente não é crente. Sabe quando a gente não é crente? Quando a gente finge que está tudo bem, porque o pai da mentira é... Então toda vez que a gente finge que está tudo bem, a gente está atendendo ao pai de quem? Da mentira. O pai do diabo não. Gente, aí nesse caso, mas vamos embora. Aí, né, ao vivo é dessas coisas. Então, eu não sei se dá para perceber, irmão. Sabe que ele fala, olha, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, e a multidão festejava. Imagina, olha o culto como hoje.
De coração, vendo vocês aqui tocando e cantando, parece até que vocês não têm problema. Estava uma felicidade aqui. Mas Deus sabe para onde vocês vão quando saírem daqui. Deus sabe como vai ser a segunda-feira de vocês. Deus sabe como vai ser essa semana. Deus sabe o ano que vocês têm pela frente. Mas percebe que o que ele faz? Ele está vendo que a situação dele não está boa e ele lembra: oh Senhor, eu tive um momento tão bom, me ajuda a voltar. Eu estou como uma corça, suspirando pela água. Eu tenho sede desse momento, eu quero voltar a ter essa alegria. E eu lembro que uma das coisas na terapia, eu falava com a psicóloga, porque muita gente acha estranho quando eu falo de depressão, porque eu sou um cara acelerado, mas não sei se dá para perceber quando eu falei sobre a questão do ansiolítico. A pressão me deixa, daquele jeito, e isso consome o meu organismo. Porque qual é o problema do estresse contínuo? O estresse é para aquela hora que o cara bota a pistola na tua cara e fala assim: perdeu, aquela hora do estresse. Agora, se você passar o dia todo com essa sensação, o corpo não aguenta. Por isso o ansiolítico, para dar uma baixada nessa minha atitude, nessa minha reação, perdão. E o antidepressivo é para me levantar. De quê? Daquela prostração, aquela vontade de ficar parado, de ficar deitado no sofá. Sabe, e Gisélia falou que quando eu comecei o tratamento eu parecia zumbi, E eu tenho esse olho de peixe morto já. Sou tipo Denzel Washington, E aí nesse caso, não sei porque quando eu falo que eu pareço Denzel Washington, o pessoal ri, não sei por que isso. E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, estou eu lá, com aquela cara, arriado, sem vontade de nada. E coisa boa para mim era quando terminava o dia, que era a hora de dormir. E a pior coisa era quando eu tinha que acordar. Era angústia o dia todo, vontade de morrer o dia todo, e assim, um negócio terrível. E aí as pessoas pensam que depressão é tristeza. Não, tristeza eu senti quando minha mãe morreu, isso é tristeza. Tristeza é quando alguém que você gosta se separa de você, ou de repente alguém que você é seu amigo, deixa de ser seu amigo, isso é tristeza. A depressão é a falta de ânimo, de prazer na vida. A vida não tem mais graça, é uma coisa mais ou menos assim. E aí, diante de uma situação dessa, tudo que eu queria era voltar a ser o Roberlan que eu era. E o que me ajudou a lidar com a depressão? Eu não vou ficar mais preocupado em voltar a ser quem eu era. Eu vou tocar a minha vida. Nem que seja me arrastando, eu vou tocar a minha vida. E como eu disse no início da minha fala, a psicóloga está quase me dando alta pelo que eu estou vendo. Porque agora eu não esquento mais com a depressão. A minha vida é especial demais para eu ficar preocupado com a depressão. E aí sabe o que eu observei? É uma frase roberlaniana. Se você curtir a minha página, Roberlan Juliano Palavra Simples no Facebook, vai lá no álbum Frases Roberlanianas, E aí tem essa foto, do Denzel Washington, brasileiro. E aí, o que eu digo? Em vez de olhar para aquilo que o diabo está mostrando, olhe para aquilo que Deus está fazendo. Entende? Quantas vezes, em vez de nós olharmos para o que Deus está fazendo, a gente olha para aquilo que o diabo está mostrando. E a ação do diabo é o que? Distrair a gente do propósito. Infelizmente, tem crente que pega a ideia de batalha espiritual de modo equivocado. Ele fica focado no diabo. O diabo, Satanás, capiroto, sete pele, porque sete pele eu não sei. Aí fala um monte de coisa e tá ele lá. Porque olha, o diabo, bota o disco da Xuxa de trás para frente, tu vai escutar. E aí nessa brincadeira, o cara não percebe que o diabo ele é só um obstáculo. Você tem que focar no destino. Você tem que focar lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu foco no alvo. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é chegar à estatura de varão perfeito. O seu alvo é agradar o Pai Celeste. O seu alvo é experimentar o melhor de Deus. O seu alvo é que o reino venha e se manifeste na sua vida. O seu alvo é ser cura e saúde para as nações. O seu alvo é ser segundo o coração de Deus. Está dando para entender?
E Satanás? Chama Satanás. Deu para entender? Deixa ele ir para lá. Porque se você focar muito nele, você vai acabar fazendo a vontade dele. Ele é só obstáculo. Você passa pelo obstáculo. Você repreende o obstáculo. Você não ignora o ardil, mas o seu foco não é o obstáculo. Imagina se numa corrida de obstáculo o corredor olhasse para o obstáculo. Não. Ele passa pelo obstáculo. Ele ultrapassa o obstáculo. E aí, quando eu vejo isso aqui, ele está lembrando dos momentos terríveis, dos momentos gloriosos, dos momentos terríveis. E eu queria dizer para você nessa noite, não sei como está a sua vida, mas eu sei que assim como a festa acaba, irmão, a tristeza também não vai durar para sempre. Nenhuma festa dura para sempre, mas nenhuma lágrima dura para sempre também. Hoje a coisa pode estar ruim, mas não vai ficar ruim sempre. A vida é cíclica. A gente só tem que aprender a lidar com os dias difíceis. A gente tem que aprender a lidar com os dias difíceis. Há momentos que nós desejamos que eles nunca acabem, mas em dado momento esses prazeres acabam. Mas há momentos também ruins que parecem que não tem fim. Quem aqui já foi ortopedista para corrigir osso sabe do que eu estou falando. Hoje não precisa mais, né? Porque praticamente não tem mais médico, então tu fica lá, o osso está quebrado, calcifica, aí depois faz uma cirurgia. Mas no meu tempo a gente corria logo para chegar e colocar o osso no lugar. E aí quando o médico vai, pega o teu braço assim, que eu quebrei meu braço esquerdo 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu era do bem quando era criança. E aí nisso, mas Jesus me transformou. E aí, na primeira vez eu não sabia, na segunda, quando o médico veio, eu falei, ai. Só que o médico foi esperto, começou a conversar comigo, de repente ele, cata. Eita! Gente, mas dói muito. Mas depois que corrige os ossos, a saúde volta. Existem momentos difíceis na vida da gente, porque ninguém cresce na comodidade. Já viu alguém crescer no conforto? Quer ver uma coisa? Olha para o tempo da gente, o pessoal que tem mais de 40 igual a mim, que a gente brincava de pique-bandeira, que a gente jogava bola descalço, que a gente descia morro de patinete, quem não tinha patinete sentava numa garrafa de plástico e descia escorregando. As meninas que os pais viviam brigando com elas, porque elas ficavam tudo cheio de relógio, porque elas machucavam as pernas brincando, né? E aí eu não sei se para perceber que assim, era uma vida que a gente vivia sempre em atividade. Olha as crianças hoje, elas não têm a mesma saúde, elas não têm a mesma disposição física, elas não levantam nem para mudar de canal, porque não existe mais seletor. Depois pergunta para o seu pai o que é seletor. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que as coisas difíceis nos deixam mais atentos, nos deixam mais fortes. Quer ver uma coisa? Os meninos de hoje não sabem o que é isso, mas no meu tempo, quando você gostava de uma menina, você tinha que dar ideia. O que era o dar ideia? Ela podia estar interessada em você, mas você tinha que chegar lá e vender o seu peixe, para mostrar para ela que você a valorizava, e ela olhar o seguinte, vou ver se estou pegando o ônibus certo. Era mais ou menos assim. Às vezes a menina estava até interessada no cara. Esquece o hoje, senão vai parecer que eu estou velho. Então, diante de uma situação dessa, qual é a menina que você vai valorizar mais? Aquela que se valorizou e que não foi fácil levar na conversa, ou aquela que chegou na porta da sua casa e falou assim, vem em mim que é tão facinho. Qual das duas? Qual das duas? Ué, pensa bem. A gente valoriza mais aquilo pelo que a gente luta. Agora aquilo que vem de graça, a gente não está nem aí. Uma coisa é o carro que você juntou dinheiro para comprar. Outra coisa é o carro que alguém te deu. Pô, tu me deu um carro ruim, tu me deu um carro não sei o que lá, né? Agora quando foi você que suou, não, tá com um problema aqui, né? O carro parece o Calhambeck, mas o cara tá todo feliz. Tá dando para entender? Então a festa é assim. O luto é assim. E a gente tem que aprender a lidar com os dois. 5. E esse trecho aqui é o que a gente mais conhece.
Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E aí o pedido que eu faço para você, meu irmão: se for para duvidar, duvide das suas dúvidas. Se for para duvidar, duvide das suas dúvidas. Mas não duvide do Deus que te chamou. Não duvide do Deus que te chamou. Não duvide do Deus que te criou. Não duvide do Deus que te salvou. Não duvide do Deus que está te sustentando em meio a toda essa tempestade. Ah, Senhor, me ajuda. Você acha que Ele não está te ajudando? Como é que você está conseguindo estar de pé nessa tempestade que você está passando aí? Entende? Quisera eu ser o profeta para falar assim: Deus, unge os olhos deles para que eles vejam os carros e cavalos de fogo que estão cercando suas vidas, combatendo principados e potestades, destruindo o mal, enquanto eles estão ali. Você não faz ideia? Ou você acha que se dependesse do diabo você estava aí agora nessa luta chorando que você está chorando aí? Rapaz, dependendo do diabo, cara, estava destruído. Se você está aqui celebrando, dançando na presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus está te sustentando, meu irmão. Deus está cuidando de você no turno da noite. Aí eu lembro muito do meu filhinho, está ele lá dormindo, e a gente vendo se está respirando direito, e a gente tendo cuidado se ele não está dormindo em cima do braço para não ficar sentindo dor depois. E a gente vê, já prepara uma madeira para quando ele acordar de madrugada, e a gente olha para ver se ele está seco na fralda, e ele está dormindo. Sabe por quê? Eu sou pai. Seu Deus, querido, é o seu pai. Aleluia! Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Deus está cuidando de você. Continue esperando em Deus. Eu sei que talvez você esteja com vontade de desistir. Eu sei que talvez você esteja. Claro que a gente aqui, domingo à noite, está todo mundo com aquele sorriso, né? A irmã deu aquele tapa no visual, o camarada foi, se barbeou, cada um deu o seu jeito, deu uma engraxada no sapato. Está todo mundo aqui tentando fazer o seu melhor. Beleza, legal. Só que é o seguinte: Deus sabe como é que você está aí dentro. Deus sabe. Alguns aqui estão chorando, não estão nem aí. Tem aquele que está se segurando, mas eu sei que está visitando cada momento de tribulação que tem passado. Eu sei disso, porque somos seres humanos e sofremos, lutamos. Mas não duvide de Deus, duvide das suas dúvidas. O que nos falta para questionar a nossa própria tristeza? Por que eu estou passando por isso? É uma boa pergunta. Por que isso está me afetando tanto? É uma boa pergunta. O que falta para darmos um outro significado para as nossas crises? Ah, pastor, eu perdi meu emprego. Não, você guardou sua fé, deu um outro significado para isso. Ah, pastor, perdi meus amigos. Ninguém perde o que não tem. Fica ligado. Ah, pastor, como é que vai ser agora? Como é que eu vou me sustentar? Deus cuidou de você no ventre da sua mãe. Deus cuidou de você quando você era criança. Deus cuidou de você na adolescência. Você comia pra caramba. Está dando para entender? Deus sempre cuidou de você. Você acha que agora Ele não vai cuidar? Deus está sempre cuidando de você. Então que você possa estar atento a isso. E aí, o que falta, meu irmão, para você dar um outro significado para as suas crises? O que falta para você se automotivar? O que falta para isso? É importante que eu e você possamos olhar para nós mesmos e dizer o seguinte: opa, pera aí, Deus está comigo. E como diz o salmista, eu posso pisar uma tropa, eu posso saltar muralhas, porque não há impossíveis para Deus. E se Deus está na minha vida, não há impossíveis para mim. Deus está na minha vida e eu vou dar a volta por cima. E se eu não der, Deus vai me pegar e vai me fazer dar a volta por cima. Não vai entender? Ora! E aí a gente olha para isso e verifica quando ele fala: espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus. Meu irmão, tudo bem que hoje você está no choro, mas vai chegar o tempo de cantar. O Faraó está atrás de você, mas vai chegar uma hora que Faraó e seus cavaleiros vão ser afundados naquele mar, e você vai atravessar o mar.
e você vai cantar o hino da vitória. Pode ter certeza disso, isso vai chegar. Pastor, como é que você pode afirmar isso? Porque a Bíblia conta essa história para todo mundo. E se você não nasceu ontem na fé, não é o primeiro inverno que você está passando, não é a primeira luta que você está enfrentando, não é a primeira lágrima que você está jogando. Deus já esteve com você em outros momentos. Versículo 6: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E aí eu vejo aqui, irmãos, se você está no sofrimento, comece a lembrar dos momentos que você já passou com Deus. Talvez hoje você esteja assim: ah, meu Deus, meu casamento está por um fio. Ou de repente você fala assim: essa semana a gente vai procurar o pastor para conversar, porque o negócio está sério aqui em casa. Mas eu gostaria que você lembrasse, lembra da primeira semana do casamento? Lembra da luta para a primeira casa? Lembra da luta para comprar aquela geladeira? Lembra quando tudo que vocês têm hoje era um sonho? Vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vamos dar um outro significado para os problemas que a gente está passando. Sabe, que eu e você possamos, estar atentos, lembrando das coisas boas que Deus já fez na nossa vida, pessoas que Ele colocou no nosso caminho para nos abençoar, as orações respondidas. Você lembra aquelas orações que você fez? Algumas coisas que você está experimentando hoje era apenas um sonho, lembra disso? Outro dia, pastor John, eu estava vendo algumas anotações minhas de 2001 e eu chorei porque coisas que eram sonhos, pastor, eu estava vivendo. Só que nisso que eu estou vivendo, eu estou com um alvo lá na frente. Então às vezes eu não me alegro com as coisas que eu estou vivendo. Só que o que eu estou vivendo hoje, há 15 anos atrás, era o que eu queria. Então que você possa alimentar o seu coração com a alegria do Senhor para te fortalecer. Sabe, que eu e você possamos estar lembrando daquelas palavras nos momentos de luz, na hora da escuridão. Ah, meu irmão, meu irmão, que eu e você possamos continuar esperando em Deus, esperando em Deus, esperando em Deus. Versículo 7 e versículo 8: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha canção ao Deus que me dá a vitória. E aí o pedido que eu faço para você é o seguinte: mesmo que os problemas venham em sequência, como precipícios escuros, as águas turbulentas do viver, por mais que rujam como cachoeira, meu irmão, por mais que as ondas batam em nós com muita força, estas águas, irmãos, estas águas são águas de Deus para nos corrigir e para nos tratar. Quem seria Davi se não fosse Saul? Quem seria Moisés se não fosse Faraó? Eu não sei se dá para você perceber que as pessoas boas que Deus coloca na sua vida e as pessoas perversas que o diabo coloca na sua vida, todas elas estão dentro de um plano eterno desde antes da fundação do mundo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui nesse lugar? Então tudo coopera, irmão. Tudo coopera, irmão. Tudo coopera. Sabe, eu gostaria que você pensasse nisso. Davi mudou depois de passar por Saul e foi trabalhado ainda mais por Absalão. As ondas e as cachoeiras de Deus forjaram um adorador chamado Davi, que fez poesias dos sofrimentos que se apresentaram. Outro dia eu preguei numa igreja e um pastor falou para mim assim: bendita depressão, irmão. Eu falei: as coisas ruins têm que servir para alguma coisa na vida do servo de Deus. Tem que servir. Tem que servir. Versículo 9: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim?
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? E aí, meu irmão, eu sei que existem momentos em que parece que estamos esquecidos por Deus. E pior, parece que Deus se esconde diante da festa de quem nos prejudicou e ainda nos tem feito mal. Já viu aquela situação? Aquele vizinho que te prejudicou, aquele parente que te prejudicou, pior, irmão, aquele crente que te prejudicou. E aí está ele lá, tirando uma onda, curtindo a vida, e você naquele sufoco por causa dele. Nessa hora a gente não fica assim, mas meu Deus, a Bíblia diz que isso não é justo. Claro que a gente não fala assim, porque pega mal. Mas a gente fala, não estou entendendo, Deus. Isso não aconteceu só com você, irmão. Isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com ele também. E aí eu gostaria, sabe, que você pudesse pensar que nesses momentos Deus está sustentando a gente. Espere em Deus, mesmo que pareça que Ele não está cuidando de você. Espere nele, mesmo que pareça assim. Mesmo que pareça assim. Versículo 10 diz assim no versículo 10: até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? E aí nessa hora, meu irmão, eu gostaria que você pudesse verificar que Deus sabe o porquê. Deus tem a última palavra e Deus está junto de nós. Você perdeu o emprego, Deus sabe o porquê. O médico disse que não tem mais jeito, Deus tem a última palavra. Você está se sentindo sozinho, Deus está com você. Sabe aquela madrugada que você está sem dormir? Que você está acordado porque você não tem sono? Deus está lá acordado com você. Está dando para entender? Sabe aquela hora que você se sente sozinho, que você está chorando no banheiro porque você não quer que a esposa veja, você não quer que o marido veja, você não quer que o filho fique preocupado, você não quer que a mãe fique preocupada? Sabe aquela hora? O Paráclito, o ajudador, o Espírito, o Consolador, ele está do teu lado ali. Vai chegar o dia que ele vai secar suas lágrimas. Vai chegar o dia em que ele vai dizer: o tempo de cantar chegou. Até esse dia chegar, espere no Senhor. Espere no Senhor. E versículo 11. Fica de pé, meu irmão. Versículo 11. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Fala para o teu vizinho aí: põe a sua esperança em Deus. Às vezes, a minha esperança está em quê? Eu sou o amigo do John, o John vai fazer alguma coisa. Eu conheço o Marcos é fechamento, ele vai me apoiar. Não, mas eu emprestei dinheiro para o Pedro, agora ele vai ter gratidão e vai fazer alguma coisa por mim. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço para se apoiar. Mas bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. A sua empresa, ela te paga, mas quem te sustenta é Deus. Está dando para entender? Você recebe o dinheiro lá do seu patrão, mas é Deus quem abençoa o seu patrão para botar dinheiro no teu bolso, meu irmão. E se, por exemplo, o seu patrão se recusar a ser bênção na sua vida, Deus vai levantar uma outra empresa e vai abençoar você, porque o que você precisa é da fonte e não do canal. E aí eu gostaria, meu irmão, sabe, que você pudesse observar isso. O salmista, por algum motivo, ele está impedido de cultuar em Jerusalém, o lugar do culto do povo hebreu. Ele está se sentindo humilhado pelos inimigos. De repente você está humilhado. Mas, gente, eu era gerente de uma empresa, agora estou vendendo bananada no ponto do ônibus. Entende? Aí vai passar o meu ex-colega de trabalho com aquele carrão e eu estou lá com uma caixa de bananada. Filhão, você está com Deus. E quem sabe com aquela bananada que você vai ficar mais rico do que o dinheiro que você tinha. Está dando para entender? Sabe, ele está lá sofrendo a dor, a vergonha, porque ele não foi livrado por Deus. Deus não livrou. Lembra de Paulo? Eu orei para o Senhor tirar o espinho da carne. E Deus disse: não,
porque a minha graça é que te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o seu problema? Eu estou lutando contra a depressão. Você é o que? O diabetes? Você é a gastrite? Você é o fígado? Qual é o seu problema? Sabe o que é fantástico? É quando Deus pega você com as limitações que você tem e usa você, e as pessoas falam assim: mas como é que pode? Aí você dá aquele riso e fala assim: é Deus. Deu pra entender? Mas como é que pode? Imagina! John é doido. E aí o que acontece? Alguém fala: mas como é que pode? Aí qual é a resposta? É Deus. É Deus. E ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E se o inimigo vier por um caminho para fugir por 7, porque Deus desconhece inimigos. Quem pode livrar como o Senhor? E aí eu encerro aqui, meu irmão, dizendo o seguinte: faça poesia com o seu sofrimento. Mostre o poder de Deus na sua fraqueza. Porque o que causa dor hoje está contribuindo para a glória de amanhã. O que te causa dor hoje está contribuindo para a glória de amanhã. A dor de hoje é a glória de amanhã. A vergonha de hoje é a honra de amanhã. Vamos lembrar de novo do parto. A dor do parto, o sacrifício da gestante. Depois é um bebê no colo, com festa e celebração. Então não sei se dá para perceber que antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto. Então, meu irmão, eu gostaria que eles pegavam um negócio que a gente combinou. Eu acho que é só o maior. Então, meu irmão, que a partir de hoje eu e você tomemos a decisão de fazer uma limonada com os limões que a vida nos apresenta. Eu gostaria, sabe, que assim como o salmista fez poesia da sua dor, que você faça poesia do seu sofrimento. O que eu e você podemos fazer com a nossa dor? Eu não sei. A nossa dor pode ser o fundamento do edifício que a nossa vida vai experimentar de vitória da parte de Deus. Sabe, eu gostaria que você observasse que o desconforto de hoje pode de repente parecer que vai te matar, mas não vai te matar, vai te fortalecer. Problema no casamento hoje? Veja-se amanhã orientando casais, porque você venceu em Deus e vai poder orientar. Problema financeiro? Veja-se lá na frente orientando endividados a se tornarem investidores, porque Deus mudou a sua sorte. Está com problema ministerial? Veja-se lá na frente orientando pessoas, ensinando a lidar com as adversidades do ministério. Ou seja, faça poesia com o sofrimento que a vida te apresenta, porque Deus está cuidando